Olá, benditos! Os acontecimentos que nós vamos ver hoje ilustram de uma forma muito clara o cuidado e a disciplina de Deus para com seu povo. O capítulo começa contando que o rei de Arade, cananeu que morava no sul de Canaã, ouviu dizer que Israel estava se aproximando. Ele se adiantou, atacou o povo e fez alguns deles prisioneiros. Diante disso, o povo de Israel jurou ao Senhor que se eles fossem vitoriosos naquela guerra, eles dedicariam as cidades de Arade ao Senhor, destruindo-as totalmente. Destruir totalmente significava consagrar tudo ao Senhor, o povo, as suas cidades e todos os espólios, tudo para Deus. É muito importante que você entenda aqui que as nações de Canaã tinham uma cultura de uma perversidade sem limites, especialmente no que se referia às práticas religiosas. E Deus queria que essas nações fossem eliminadas da face da terra. E Israel foi o instrumento que Deus usou para fazer juízo contra aquelas nações pecadoras, ao mesmo tempo em que Deus cumpria a sua promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó de dar-lhes aquela terra como herança. Deus então deu vitória ao povo naquele lugar que ficou sendo chamado de Ormá. No capítulo 14, nós vimos que 38 anos antes, alguns homens subiram a montanha, desobedecendo o comando de Moisés, e foram derrotados e perseguidos pelos amalequitas e pelos cananeus até Ormá. Agora, Deus os trouxe de volta ao mesmo lugar e lhes deu vitória. Foi uma verdadeira virada para a nação de Israel. Bem, o povo precisava então continuar a sua jornada em direção a Canaã. Partiram do Monte Or, depois de ficar 30 dias de luto pela morte de Arão, e como não podiam passar por Edom, porque os edomitas não tinham dado permissão, eles tiveram que voltar para o deserto em direção ao Mar Vermelho para dar a volta e não passar por Edom. E isso deixou o povo impaciente no caminho. E então eles começaram a falar contra Deus e contra Moisés. Reclamaram que não tinham pão, não tinham água e detestavam a comida. Era a mesma queixa de sempre. Infelizmente, a nova geração era muito parecida com a velha geração que havia morrido no deserto. Mas veja que interessante. Em outras ocasiões, quando o povo murmurava, a glória do Senhor aparecia e anunciava o julgamento. Mas dessa vez não houve aviso. O julgamento veio imediatamente quando o Senhor mandou serpentes abrasadoras ou ardentes entre o povo. Alguns acreditam que esse nome, serpentes abrasadoras, era porque a sua mordida causava uma sensação intensa de queimação. E a morte em decorrência da mordida dessas serpentes era muito rápida. Logo o povo reconheceu seu erro e se humilhou, pedindo a Moisés que rogasse por eles ao Senhor. E Deus deu uma orientação incomum para Moisés. Ele devia fazer uma réplica da serpente em bronze, colocá-la numa haste, e cada vez que alguém fosse mordido por uma serpente, bastava olhar para a serpente de bronze para ser curado. E o resultado foi um milagre. Não há nenhuma conexão lógica imediata entre simplesmente olhar para uma serpente de bronze em uma haste e viver, ou recusar-se a olhar e morrer. Mas foi o que Deus ordenou e o milagre aconteceu. Jesus fez menção desse episódio para ilustrar a sua própria morte na cruz, dizendo o seguinte: "E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." A comparação entre a serpente de bronze no tempo de Moisés e a cruz de Cristo nos ajuda a compreender melhor o significado da graça de Deus na salvação. Todas as pessoas foram contaminadas pelo pecado e um dia morrerão e enfrentarão o julgamento. Mas se olharem para Cristo pela fé, Ele as salvará e lhes dará a vida eterna. O ato de olhar para a serpente de bronze salvou muitas pessoas da morte física, mas olhar para Cristo nos salva da morte eterna.
Agora, imagine a alegria no acampamento de Israel quando se espalhou a notícia de que havia uma cura à disposição de todos. A partir de então, só morreriam as pessoas que por algum motivo não acreditassem ou não soubessem que havia um remédio para elas. E aqui nós vemos como é importante transmitir as boas novas de que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Depois disso, os filhos de Israel seguiram em frente e mais uma vez foram impedidos de seguir. Dessa vez foi Seom, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Os amorreus eram descendentes de Cã, filho de Noé, por parte do seu filho Canaã. Seom, rei dos amorreus, não permitiu que Israel passasse pelo seu território e ainda fez pior, reuniu todo o seu povo e saiu para batalhar contra Israel. Mas o Senhor mais uma vez deu vitória ao seu povo. A Bíblia diz que Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom, que era a capital do rei de Seom, e todos os seus povoados. Ainda outro rei saiu ao encontro do povo de Israel para atacá-lo em Edrei. Desta vez foi o rei Og, da terra de Bazã. Esta foi outra batalha que Israel não provocou, mas o Senhor estava com seu povo. A Bíblia diz que então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele. Foi uma vitória gloriosa. A nova geração dos filhos de Israel estava fazendo um progresso maravilhoso em direção à terra prometida e experimentando vitória após vitória. Mas os desafios para a posse da terra que manava leite e mel estavam apenas começando, porque o próximo desafio iria envolver Balaão, um personagem contratado especialmente para amaldiçoar o povo de Deus. Mas essa história curiosa nós vamos deixar para o nosso próximo encontro. E a 21ª palavra de bênção de Números é: para o cristão, a vida é uma escola onde aprendemos sobre Deus e sua palavra e o quanto precisamos crescer, e também um campo de batalha no qual devemos exercitar nossa fé e desenvolver músculos espirituais fortes para correr a carreira da fé e lutar as batalhas espirituais. A gente se encontra amanhã. Deus te abençoe e até lá.